frio. Boa noite, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos ter nossa primeira aula ao vivo, né? Será uma aula sobre o tema de adequação, flexibilização e adaptação curricular, ok? Hoje é um dos pilares aí das nossas dificuldades dentro da escola, a questão da adaptação, a gente entender o que é isso, os professores das salas regulares aceitarem a questão da adaptação, né, curricular. Então, hoje a gente vai ver qual é a diferença aí de adaptação, de adequação e de flexibilização. É uma conversa que a gente vai ter, que é paralelo ao nosso tema, né, o tema do curso, mas que não está no curso, não está nas aulas gravadas. Então, a gente achou legal trazer um tema diferente, né, mas que somasse aí ao tema geral do nosso curso, tá? A educação especial ainda está num processo meio que de acontecer ou não acontecer. Muitas escolas ainda não são inclusivas, apesar de ter toda uma política uma política nacional aí de educação para todos, de educação pautada na inclusão, né? A educação especial na política nacional da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, mas essa inclusão, na verdade, ela ainda não se processou como deveria acontecer. Quando a gente recebe uma criança, que é todo o processo do nosso curso aí, então que a gente recebe a ideia de uma criança dentro da educação especial, uma criança que esteja aí com dificuldades, né, sinalizando sim uma síndrome, né, um quadro sindrômico, um transtorno ou mesmo uma deficiência, a gente tem todo um passo, né, um passo a passo aí para a gente poder chegar até a educação especial, mas nesse processo a gente já pode estar ativando aí alguns recursos para a gente poder ajudar essa criança. E um deles, um dos recursos que a gente tem é a adaptação curricular, né? E essa adaptação curricular, ela não é uma coisa que a gente faz de favor para o outro, né? Não é uma bondade que a gente está fazendo para o aluno. Ela é uma lei, ela é um direito dessa criança. E aí tem outra questão que vem aí juntinho com essa questão da adaptação curricular, que é a avaliação. Como que será a avaliação dessa criança? Então, essa criança tem o direito de adaptação, essa criança ela tem o direito de flexibilização e essa criança está num processo de adequação, um sistema que está se adequando a uma política, a uma filosofia de educação inclusiva. Então, quando eu penso em educação inclusiva, eu tenho que pensar nesses 3 parâmetros: na adequação, na flexibilização e na adaptação. E quando a gente pensa em flexibilização e pensa em adaptação, a gente não pode deixar de pensar em avaliação. Muitas vezes a escola quer adaptar, quer flexionar até o currículo, mas na hora da avaliação não pode, né? Ele tem que ser uma avaliação quantitativa, restritiva, pautada em prova, pautada em recursos de notas, conceitos, e muitas vezes a gente não sabe nem como conceituar ou avaliar
quantitativamente uma criança da educação especial. Como que a gente vai fazer? Se essa criança, ela tem problemas de compreensão, como uma deficiência intelectual, como que a gente vai fazer uma avaliação que a gente já tem um preconceito, a gente já sabe que aquela criança, ela não vai se dar bem. Então, essa avaliação, ela passa a ser uma avaliação punitiva, né? Não uma avaliação de processo. Não estou avaliando um processo, não estou avaliando uma criança, o seu desenvolvimento como deveria ser. Eu estou fazendo uma avaliação de punitiva, né? Então, a gente tem que ter muita consciência dessa questão. Uma certa vez, um professor... eu tinha um aluno na turma dessa professora e ela não aceitava hipótese alguma, a questão da adaptação dessa criança. Ele tem que aprender, ele tem que aprender, ele tem que aprender. E ela queria que ele aprendesse de uma maneira que ele não aprenderia, né? Era um autista, uma criança que tinha que ter toda uma adequação, uma flexibilização e uma adaptação curricular que viesse de encontro às suas deficiências, aquilo que ele estava precisando, né? A gente sabe que o processamento cerebral é diferente, a gente sabe que o autista ele tem todo um processo diferente de interação social, então ele tem uma característica própria e o professor queria pegar essa característica e fazer moldar dentro do processo que já se tinha. E não ia surtir efeitos aí positivos para o processo de aprendizado dessa criança. Então, eu fiz a seguinte pergunta: você reprovaria um aluno em educação física na matéria de corrida porque ele não tem perna? E ela ficou parada assim, me olhando. Como assim? Eu falei, quando a gente vai avaliar na educação física, tem os jogos de bola, tem a natação, né? As escolas que tem. Então, o conteúdo de educação física, ela vai trabalhar vários exercícios, vários tipos de exercícios, modalidades esportivas, regras esportivas, e tem lá a corrida, que você tem que correr. Então, uma criança amputada das duas pernas ficou reprovada em educação física porque ela não tem perna, ela não corre, então ela vai ficar reprovada. Não pode. Eu falei, não pode? Não, Marta, que isso, coitada da criança, como que sim? Eu falei, então, é a mesma coisa. Só que o processo cognitivo, ele acontece num processo cerebral, num processo escondidinho, né? Tá lá dentro da nossa cabeça, lá num processo lá mental, cognitivo, neural. Então, a gente tem que entender que um aluno, quando ele tem um transtorno, ou uma síndrome, ou uma deficiência, a gente também vai ter que adaptar, a gente também vai ter que ter flexões, né? Flexionar o currículo para que essa criança ela tenha condições de percorrer o caminho. Então, se essa criança que não tem perna for reprovada na matéria de educação física porque ele não corre, porque ele não pode correr, é a mesma coisa de você reprovar um aluno com dislexia porque ele não escreve, porque ele não tem uma boa redação, porque ele não tem uma grafia. E ainda mais, uma criança, o problema dela estava centrado porque a criança ele tinha todo o processo de alfabetização, só que ele não escrevia letra cursiva, ele só escrevia letra bastão. E ela porque queria que a criança escrevesse letra cursiva. E o autista, né, e o deficiente intelectual, eles têm muita dificuldade da transposição da letra bastão para a letra cursiva,
né? Por questões aí motoras, por questões da teoria da coerência central, que é a união de partes num todo. Então, é importante que a gente tenha, que a gente saiba que essa criança, ela é uma criança que ela é amputada, vamos dizer assim, no seu processo cognitivo. E a gente não pode reprovar essa criança ou avaliar essa criança não considerando essa amputação, esse processo difícil que a criança tem de aprender. Então, é a mesma coisa. Se você pensar em reprovar um amputado das pernas, é a mesma coisa que eu pensar em reprovar um dislexo na redação, né? Ou então colocar ele para fazer uma prova de geografias, de história, sem uma adequação nessa prova, né? Sem uma flexibilização, sem um leitor para ele, né? Algumas crianças precisam de leitor e escriba. Então, você lê a prova, essa criança vai lhe contar o que entendeu dessa prova e você vai escrever a prova para ele. Então, há crianças que precisam de um leitor somente, então a pessoa lê, a criança te explica, né, o que ela entendeu e a própria criança registra isso. Há outras crianças, não, que elas têm tanta dificuldade na compreensão que a gente lê a prova, ela nos explica o que entendeu e nos dá a resposta e a gente escreve. Então, tem crianças que precisam só de um leitor e criança que precisa de leitor e escriba. Então, é importante que a gente conheça, saiba o que é essa tal da adaptação, o que é essa tal da flexibilidade, né, curricular, e o que é a adequação. Então, a gente vai ver essas três definições. Antes, a gente queria chamar a atenção aí da questão da escola, né? Qual é o papel da escola? O que é escola inclusiva? Que proposta é essa? A escola inclusiva, ela parte da necessidade e da política de educação para todos. Quando a gente fala educação para todos, é para todos mesmo. A gente está falando aí de educação de crianças de 4 até 17 anos, que seria a educação básica, e a gente está falando também em alcançar, através das modalidades educacionais, aqueles que não tiveram acesso na idade própria, que seria aí a educação de jovens e adultos. A gente está falando também da educação carcerária, que é a política de escolas dentro das prisões, dos ambientes prisionais. A gente está falando da população de circense, a gente está falando da população indígena, a gente está falando da população cigana. Então, toda essa ideia de educação para todos é assim, é bem amplo, né? E às vezes a gente não se percebe aí dentro dessa questão da educação. Quando a gente fala educação para todos, a gente pensa só naquela visão de uma população infantil sendo atendida. Não, é muito mais do que isso. E dentro dessa ideia da educação para todos, tem a educação especial. A educação especial também é uma modalidade de ensino. O que seria isso, gente? Modalidade de ensino. A gente tem duas vias aí. Nós temos a educação, que seria a educação regular, sistêmica, que são as estruturas aí da educação básica, né? Da educação superior. E a gente tem as modalidades, ou seja, a gente tem uma estrutura sistêmica e agregada a essas estruturas sistêmicas, a gente tem as modalidades educacionais, que são
educações específicas, né? São educações temáticas, vamos dizer assim. Então, tem a educação, a modalidade de jovens e adultos, tem a modalidade indígena, tem a modalidade circense, tem a modalidade cigana, e tem a modalidade educação especial, que é estrutura, né, que é agregada ao sistema regular, que atende as pessoas com deficiência. Por isso que quando a gente fala em educação especial, a gente fala em dupla matrícula. Então, a gente tem a matrícula regular, que aquela criança é obrigada a estar ali, registrada ali, né, a partir dos 4 anos de idade, assim como a gente tem uma segunda matrícula, que seria a matrícula na modalidade educação especial. Então, na verdade, a criança especial, ela tem dupla matrícula. Ela entra no sistema regular, ela é avaliada, ou então já entra já avaliada e é matriculada também na educação especial. Essa matrícula aí, ela vai acontecer no momento que a gente introduz a criança na educação especial. Então, a gente tem todo um processo aí para a segunda matrícula. Então, a gente vai ver agora, dentro dessa questão aí da modalidade, né, educacional especial, da educação especial, nós vamos ver o que a gente vai entender agora, né, o que é essa tal de adaptação curricular. E o que é essa ideia aí de educação inclusiva e para todos. Para que haja essa questão da educação especial, né, inclusiva, a gente tem que entender, e aí deixa para a gente esse recado, é a Convenção de Salamanca, que aconteceu na Espanha, né, uma cidade da Espanha, em 1994, né, acontece aí a Convenção de Salamanca. Ela deixa um princípio para a educação inclusiva. E esse princípio está baseado no seguinte: não é o aluno que tem que se moldar a escola, e sim a escola que tem que estar preparada para receber essa criança. É esse o nosso problema, é isso aí que nos deixa aflitas no processo todo que a gente acompanha aí da educação especial. É porque as escolas não estão preparadas, muitos professores não estão qualificados para receber crianças, né? É muito comum a gente ver a dificuldade de um professor de regular na aceitação dos alunos especiais. E eu acredito, gente, que não seja nem maldade, né? Alguns, isso é maldade, é preconceito, é discriminação. Eu não vou por essa linha, não. Eu acho que é falta de informação e de formação. Porque a educação, eu costumo dizer que a educação especial é uma educação apaixonante. Quando a gente entra na educação especial, a gente se apaixona por ela. É uma coisa assim muito, muito sensível. Pouquíssimas professoras que eu conheço que, quando recebe mesmo, interioriza a questão da educação especial, ela não se apaixone, porque é apaixonante. E a gente vai ver por que é tão apaixonante assim também, porque a gente tem um sistema muito falho educacional no Brasil. A gente tem um sistema que nem sempre a metodologia está adequada à nossa realidade, né? A gente tem aí uma leitura de escola pública sem qualidade. A gente acha que o sistema público não tem... a gente não dá valor ao nosso sistema público de educação. Então, a gente tem uma cultura muito, muito ruim, que é uma cultura historicamente compreendida aí
parte de golpes aí na educação, no processo educacional, na política educacional do Brasil, né? A gente teve aí marcos muito importantes, como a própria ditadura militar, que massacrou muito a estrutura educacional, né? E outros também, a própria história colonial da gente, né, que influencia a educação também, ela tem um peso dentro dessa nossa visão de educação pública, né, que a gente não dá o valor que a gente pensa que tem, mas tem um valor muito legal e podia ser muito melhor do que é. Então, a Salamanca, ela coloca o seguinte princípio, aí eu vou ler aqui para vocês o princípio da Declaração de Salamanca de 1994, que ela diz: a escola deve adaptar-se às especificidades dos alunos, e não os alunos às especificidades da escola. Então, aí que entra o nosso problema aí de adaptação, né, e de compreensão do que seja isso aí no processo. E que é, assim, muito importante a gente entender que a escola, que é o ambiente educacional, e aí a gente vai começar a definição aí de adequação, flexibilização e adaptação a partir desse ponto aí, que não é o aluno que tem que se adequar, é a escola que tem que se adequar ao aluno. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre adequação, sobre o recebimento dessa criança e a escola está preparada para poder recebê-la, é na adequação. Isso, a porta de entrada para a inclusão, ela, na verdade, ela é a adequação. O que a gente vai entender como adequação? A gente vai entender a adequação como um ajustamento, como um preparo entre o intelecto, que é a criança, e a realidade material, que é a escola. Então, a partir do momento que eu tenho uma visão inclusiva e compreendo que essa estrutura ela tem que se adequar à minha política de inclusão, eu vou começar a trabalhar aí o processo de inclusão. Então, eu tenho uma escola que tem escada, eu tenho uma escola que tem uma porta menor que dê para passar uma cadeira de roda, eu tenho uma escola que não aceita provas adaptadas, eu tenho uma escola que não aceita o professor de educação especial, que não aceita o psicopedagogo e acha que psicologia é besteira. Então, acha que a criança está falando errado porque é mimada e não tem toda aquela adequação necessária para a aceitação da educação especial e inclusiva. Então, o primeiro passo aí nesse processo é o processo de adequação, de acessibilidade, tecnologia assistiva, né? E vão compreender a tecnologia assistiva como todo e qualquer procedimento facilitador da compreensão e da adaptação de uma criança especial. Gente, daquele EVA que a gente enrola na caneta para engrossar a caneta, tecnologia assistiva, é uma adequação, aquelas pontes que a gente coloca de madeira mesmo, às vezes a escola, o sistema não tem dinheiro, não tem verba, vai demorar, né? Então as escolas fazem uma festa, arrecadam dinheiro, fazem aquelas pranchas, os pranchões para subir as cadeiras de roda. Então isso é tecnologia assistiva, acessibilidade, né? Os materiais adaptados, mouses. Então, a tecnologia assistiva, ela vai desde da caneta que você engrossa lá com EVA, até uma prótese mecânica, eletrônica, que hoje a gente tem, assim, né, uma coisa riquíssima, né? Atletas com pernas que voam mais do que
do que os atletas típicos, né, sem a deficiência. Então, a gente vai... Tudo isso é tecnologia assistiva. Então, a adequação é quando você tem um ambiente material, tem uma realidade material, que a gente vai chamar de escola, e faz a adequação desse ambiente real para o recebimento de um sujeito de intelecto, que é o aluno. Isso é adequação, tá ok? Eu vou ler aqui uma definição que eu gosto muito, do Oliveira, que é a seguinte: a construção de sistemas educacionais inclusivos obrigatoriamente e consequentemente exige mudanças substanciais no interior das escolas, que foi o que a gente já comentou aqui. Pressupõe um movimento intenso de transformação da escola e de suas práticas pedagógicas. Então, quer dizer, não é só a gente ter passarela adequada, ter pontes, ter rampa, ter banheiro com acessibilidade, que também é um outro extremo. Às vezes você vai em escolas que é toda adaptada, né? As faculdades têm muito disso. Às vezes a faculdade é toda adaptada, é uma coisa assim muito legal. Você chega, você tem logo as placas lá que tem as sinalizações em braille, você tem indicativos de voz, você tem a sinalização de libras, pô, tudo muito adaptado. Mas quando chega nas práticas pedagógicas, não tem, não pode. Ah, não pode fazer adaptação. Ah, não pode fazer isso. Ah, o aluno não pode ter leitor, o aluno não pode ter escriba. Então, a adequação é a aceitação do meio material, escola, instituição de ensino, a questão do intelecto da pessoa, né? Então, a gente tem que ter essa adaptação, essa adequação, tanto no meio físico como no meio de práticas pedagógicas, com o objetivo de atender adequadamente a toda a diversidade presente em seu interior. Toda a diversidade. Então, desde a criança que é um estrangeiro, você pode receber aí uma criança estrangeira na escola e ela precisar de um apoio linguístico, até a criança que é amputada, ou a criança com uma paralisia cerebral, uma paralisia, uma deficiência múltipla, né? Você tem crianças que têm deficiência física, deficiência sensorial, às vezes a criança é surda ou surda e cega. Então, você tem um leque muito grande. A gente fala muito de espectro autista, mas, na verdade, a educação especial, ela é todo um espectro. O espectro é uma coisa muito interessante. Vocês coloquem aí espectro na área de física, para vocês darem uma olhada. É muito interessante. O espectro é a junção de 3 cores, acho que são 3 ou 4 cores, que a partir delas você vê uma imensidão de outras cores. Então, isso é o espectro. Então, o espectro ela vem da física, na verdade. A ideia de espectro vem da física, que é a junção de características de elementos diferentes, surgindo outros elementos. E cada nuancezinho é uma deficiência, ou na verdade, não é nenhuma deficiência, é uma pessoa, né? Porque cada pessoa, você pode ter aí, já falei sobre isso, 10 autistas, 10 síndromes de Down, e você não ter nada igual um com o outro. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, essa ideia de adequação é o preparo material para um recebimento da diversidade intelectual, seja ela nessa visão macro aí de espectros aí que a gente usa muito e adequadamente na área do autismo, mas que eu tranquilamente uso para qualquer deficiência, porque realmente é uma definição muito cabível,
tá? Para a questão da deficiência. Então, agora a gente vai pensar no que é flexibilidade. Então, adequação é a adequação da escola, do meio material, ao recebimento da diversidade intelectual, tá bom? Quase que eu derrubo o negócio aqui. E agora a gente vai pensar na flexibilidade. O que é flexibilidade? Essa parece ser simples, né? Porque a definição de flexibilidade é a qualidade do que é flexível, né? Mas não é, porque nem sempre a gente encontra pessoas flexíveis, né? E eu acho que de todas as barreiras que tem lá na lei, lá 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, se eu não me engano, no artigo 2, 1 ou 2, que ele elenca lá a questão de alguns termos, né? Ele tem a questão de barreiras, são várias barreiras, são barreiras arquitetônicas, barreiras políticas, barreiras sociais, culturais, mas tem uma que eu acho, assim, foi muito bem pensada e muito bem definida, que são as barreiras atitudinais. Então, quando a gente fala em flexibilidade, gente, a gente está falando em comportamento humano, mais diretamente, e a gente vai tratar diretamente com as questões das barreiras atitudinais. São as atitudes das pessoas que vão impedir a flexibilização necessária para o atendimento da criança. Então, eu vou também ler aqui a definição dessa ideia de flexibilização, tá? Então, flexibilização vincula-se à necessidade de conceder maior maleabilidade ao que se quer flexionar. E o que a gente quer flexionar, gente? O aprendizado. A gente quer flexionar as metodologias, a gente quer flexionar a capacidade de entender o outro e aplicar ao outro, na medida exata, aquilo que ele está precisando. Então, eu tenho uma criança que tem um déficit de leitura, eu tenho uma criança que tem um déficit na matemática, na área da matemática, aí que a gente pode chamar a descalculia, apesar desse público não estar elencado lá no nosso público-alvo, a gente tem uma preocupação muito grande de buscar auxiliar essas pessoas. Tá? Por isso que eu estou citando aqui, porque tem, inclusive, algumas secretarias de educação que já incluíram, por conta própria, que elas têm essa prerrogativa legal de dizer quem ela vai atender na educação especial. Nós temos uma lei que diz quem é o público-alvo, né? Quem são o público-alvo, né? Quem forma esse público-alvo. Mas as secretarias têm se antecipado para algumas secretarias têm se antecipado e colocado também, que a gente chama aí das DIS, né? No público-alvo, que é a dislexia, descalculia, dislalia, disgrafia. Então, as crianças que têm essas dificuldades, né, de aprendizado, elas são atendidas, algumas são atendidas, as mais graves, as mais acentuadas, são atendidas pelo AEE. Por isso que eu estou citando. Então, a flexibilidade aí, a flexibilização é voltada para isso, para a gente dar aí eu chamo de airar, né? Botar um ar, botar uma oxigenação aí. Sabe aquele tem um chocolate assim, que ele é todo furadinho, né? Soufflé, aquele é isso aí, é como se a gente tivesse que montar, que a gente fazer um bolo fofinho que a gente pudesse moldar, ou uma coisa que a gente pudesse moldar, uma massa que a gente pudesse moldar, um biscuit que a gente pudesse moldar a hora que fosse necessário. Então, isso é flexibilização. Então, o que seria flexibilização dentro da escola, gente? Vamos lá.
Lembra aquele aluno que não tinha perna, que não ia passar na matéria de educação física porque ele era um amputado? Então, a gente pode flexionar o currículo para ele, com muita tranquilidade. Em vez de ser avaliado pelo professor de educação física na área de corrida, a gente vai avaliar ele na modalidade de xadrez, ou então de arremesso de peso, ou então a gente vai flexibilizar aí a competição da corrida. Por que não fazer uma corrida de cadeira de rodas? Por que não trazer a consciência aí das pessoas não amputadas, o que é ser amputado? Vamos fazer uma corrida com cadeira de roda para a gente ver a dificuldade do outro? Então, isso é o que? A flexibilização curricular. É a gente dar ao currículo uma maleabilidade capaz de trazer benefício para a criança, para o aluno com deficiência, assim como para o aluno típico. Então, isso é flexibilização. É você compreender o currículo, né? Você saber que o currículo existe, mas saber também que você pode modificar esse currículo aí, dependendo das condições físicas, intelectuais e sensoriais da pessoa. Então, vamos lá. Então, ao que quer se flexionar. Então, o que eu quero flexionar aqui é o currículo. Então, quando eu falo em flexibilização, eu estou pensando na estrutura curricular, tá bom? Destituindo-se da rigidez tradicional, neste caso, o currículo escolar, sem contudo de minimizar o currículo. Isso aqui é importantíssimo. Quando a gente fala em flexibilização curricular, o professor vira e fala assim: então quer dizer que vai tirar tudo do currículo. Ele vai ficar, não precisa dar nada para ele. O currículo dele é flexionado. Não, professor, não é assim. A flexibilidade curricular é o meio que eu tenho de adaptação. Então, eu tenho a necessidade de uma flexibilização, né? Então, eu vou vir agora com uma adaptação ao currículo. Então, preciso de uma flexibilização para uma criança. A criança, ela tem pouca compreensão na leitura e na escrita. Vou flexionar essa avaliação. Olha, professor Jair, eu vou flexionar, eu quero flexionar, quero dar uma flexibilidade a esse processo de avaliação. Então, o professor Jair vai pensar uma adaptação para a gente poder adequar nessa flexibilização. Então, na verdade, gente, o processo de flexibilizar é um processo de atitude, é um processo de desmanche aí, de superação da barreira atitudinal das pessoas. Então, eu tenho a adequação, que está ligada diretamente ao ambiente escolar, e eu tenho a flexibilização, que está diretamente ligada à atitude da pessoa. Então, a atitude disso aí, a gente vai pensar em secretaria de educação, a gente vai pensar no secretário de educação, né? Alguns a gente tem diálogo, a gente tem acesso, mas nas cidades maiores a gente já não tem, mas nas menores às vezes a gente tem, às vezes o professor o secretário já foi nosso professor de sala, a gente já tomou café lá na sala de professores com ele, né? Até acontece isso nas cidades menores, né? Com menos população. A gente tem esse acesso aí ao secretário. Então, a flexibilização depende da atitude dessas pessoas, tanto do secretário, da Secretaria de Educação, das coordenações educacionais, que são diversas, né, da direção, dos professores, daqueles que estão trabalhando na escola, de entender. Você quer ver uma coisa difícil? É a flexibilização alimentar, por exemplo. É uma criança que tem uma seletividade alimentar.
o pessoal da cozinha compreender que ele está ali, a escola é dele, e se tiver que fazer uma flexibilização no cardápio, gente, tem que fazer, tá? Então, tem que aceitar. Se o horário daquela criança tem que ser um outro horário, a gente vai ter que fazer. Não tem como, não tem por onde correr. Se eu tenho um autista grave, ou se eu tenho uma criança esquizofrênica, que o momento de reunião de grandes grupos, que a gente chama, né, que são as relações sociais de pequenos grupos e grandes grupos, os pequenos grupos vamos pensar na sala de aulas, e os grandes grupos, a gente vai pensar na reunião de várias turmas ao mesmo tempo, que são as festas, são os recreios, são a saída, a entrada. Então, muitas vezes, a gente tem que flexibilizar o horário dessa criança, a gente tem que flexibilizar a alimentação dessa criança, a gente vai ter que flexibilizar o horário da merenda dessa criança, ela tem que merendar 10 minutinhos antes do recreio, a gente tem que, ou então depois, mas aí fica muito tarde, geralmente a gente antecipa esse horário para que ele se alimente, e a gente tenha no processo de recreio, de recreação mesmo, a participação dessa criança. Muitas vezes os professores pegam e deixam todo mundo comer e leva a criança para o refeitório. Isso não é legal. É legal que você saia com a criança, né? O cuidador saia com a criança um pouco antes, faça a alimentação dessa criança para que lá no recreio ela possa participar com todas as crianças das brincadeiras, que é muito mais fácil a gente incluir, a gente adaptar essa criança no momento de brincadeira, de lazer, do que num momento tenso de alimentação. Então, a flexibilidade, ela está diretamente ligada às atitudes das pessoas envolvidas no processo educacional. Aí a gente tem aí uma terceira denominação aí, que é a adaptação, que é também, gente, né, que a gente já comentou um pouquinho hoje aí, que é bem pesadinho isso aqui. Então, o que seria a adaptação? Seria a ação de adaptar ou adaptar-se, olha só que legal, um ajuste de uma coisa a outra. Lembra da flexibilidade? Lembra aí da adequação? Então, eu tenho que ter um processo de adequação, eu tenho que ter um processo atitudinal de flexibilização e eu tenho que ter uma adaptação, que é o quê, gente? É o recheio do bolo, é o que vai dar aí, gente, a liga em todo esse processo de adequação e flexibilização. Então, o que é uma adaptação? É toda e qualquer ação de adaptar ou adaptar-se, né? De ajustar aí uma coisa a outra. Então, o que é uma coisa e o que é a outra? Uma coisa é o processo educacional. E a outra é o sujeito desse processo. Então, é esse sujeito que é o nosso objetivo no processo educacional, que é a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, tá? Então, vamos lá. Então, a adaptação, ela vai ser a liga, né? Vai ser nosso recheio do bolo aí. Então, a adaptação se define da seguinte forma: intervenções. Olha que legal, gente. Falou em exercício? Não, falou em exercício, não. Falou em intervenções. Intervenções didático-pedagógicas, né? Então, qualquer coisa que você fizer aí para ajudar nessa compreensão dessa criança, como resposta ao currículo flexionado. Então, a partir do momento que eu me disponho a flexibilizar um currículo, a partir do momento que eu vejo a necessidade de flexionar, eu vou necessariamente ter que ter um trabalhinho de adaptar esse currículo, de dar um suporte a mais a esse currículo para que ele realmente aconteça, ok?
com o intuito de satisfazer as necessidades educativas cognitivas de um aluno ou de um grupo de alunos. Então, quando a gente pensa em adaptação, a gente pensa aí em garantir a flexibilização, a gente vai falar na tecnologia assistiva e a gente vai falar num outro elemento que eu gosto muito, 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 que é o seguinte, gente, é um tal de DUA. O que é o DUA? O DUA é o Desenho Universal do Aprendizado. Ele é um termo e uma metodologia que ela vem da arquitetura. E a gente adaptou essa metodologia, essa ideia, né, de desenho universal para a educação. Quer dizer, nós adaptamos, não. Nós estamos tentando adaptar, né? A gente já tem um grupo bom aí, forte nessa linha de pensamento, mas que ainda é pouquíssimo usado. Que é chegar um dia que a gente não precise de flexibilização, que a gente não precise de adaptação, que tudo seja construído de forma... Ah, Marta, isso é utópico. Não. Eu vou dizer por que depois. De forma que a gente não precise pensar em adaptação. Então, se a escola, se o sistema educacional tiver uma metodologia, uma didática que ela atenda tanto ao aluno da educação especial, seja ele qual for, gente, e o aluno típico, a gente vai estar convergindo aí para um desenho universal. Então, vamos lá. O que seria o desenho universal? O desenho universal porque a gente tem o desenho universal, como eu te falei, da arquitetura, né? Que é você planejar um ambiente sem necessidade de adaptação. Então, o vaso já seria de um tamanho ou já teria uma estrutura arquitetônica de forma que um anão poderia, né? Ou, hoje em dia não se usa mais a palavra anão, né? Uma pessoa aí portadora também não usa não, gente. Uma pessoa que tenha nanismo, né? Hoje em dia se substituiu aí a questão do anão para nanismo, pessoa com nanismo, e não se fala portador, né? Se fala pessoa com nanismo, a utilizar esse ambiente sem problemas. Então, mesmo aquela pessoa que tem o gigantismo, né? Que é a pessoa acima de 2 metros, ou aquela pessoa que tem um nanismo, possam usar o mesmo ambiente sem necessidade de ser acessível para um ou para outro. Né? Então, o conceito universal da arquitetura, ela dá uma ideia de tudo para todos, junto. Então, eu não preciso adaptar uma porta de 80 para 90 para passar uma cadeira de roda. Eu já construo os prédios com uma porta de 90. Eu não preciso adaptar uma escadaria para uma rampa. Eu já faço o acesso daquele prédio com rampa. É só o cadeirante que vai subir na rampa? Não. Tem pessoas que têm prótese, tem pessoas que têm movimentos restritos, tem pessoas que momentaneamente estão com a perna quebrada, estão acidentados. Então, a ideia do desenho universal é atender a todos de uma forma única, sem necessariamente ter essa questão de adaptação arquitetônica. Então, a ideia da educação, quando a gente fala do DUA, que é o desenho universal do aprendizado, a gente está falando em construir um pensamento único para a metodologia da escola. Né? E aí passa, obviamente, por uma reforma intelectual, de compreensão, principalmente, dos professores, da parte técnica da escola, mas a gente tem caminhado um pouquinho. Você quer ver um exemplo de desenho universal? Vamos lá. Você tem uma turma que tem uma inclusão.
tem um aluno que tem uma síndrome qualquer, ou é um síndrome de Down, ou então um autismo mesmo, ou então uma deficiência intelectual. E aí o professor de recursos, que tem a tarefa de fazer as adaptações curriculares, monta lá uma tarefa, monta lá um programa, né? Monta o PEI, e dentro desse PEI tem a construção de alguns materiais. Quando você leva esses materiais para a sala de aula, o professor fala assim: Marta, mas não vai servir só para esse meu aluno, vai servir para a turma inteira isso aí. Poxa, eu posso usar? Pode, com certeza, pode usar à vontade. Isso é um desenho universal. Então, é muito mais fácil do que a gente pensa. Porque a gente pensa, às vezes, que um desenho universal não vai mudar tudo. Não vai. É só você ter a consciência que uma metodologia ela tem que servir para todo mundo. Então, por quê? Que se eu adaptar, olha só que loucura. Se eu fizer adaptação curricular no currículo atual, eu vou atingir a todos. Por quê? O currículo do nosso sistema educacional está obsoleto. Vocês compreenderam? Então, se o meu currículo tivesse adequado ao aprendizado, independente de quem estivesse recebendo esse aprendizado, a gente não precisaria de adaptação curricular. Nós teríamos aí a questão do desenho universal, ok? Então, o objetivo é que o aluno alcance seu nível máximo. É muito legal isso. Isso é um princípio de Parlin sobre a questão do desenho universal. Então, o desenho universal da aprendizagem busca-se adaptações das formas de aprender, de apresentar o conteúdo educativo aos alunos, que apresentam alguma necessidade específica. Aí, gente, essa necessidade específica é muito ampla. Ela pode ser definitiva, permanente, ou ela pode ser momentânea, né? Tem alguns casos que você tem cegueiras momentâneas, você é acidentado, você tem perda de memória momentânea, você tem redução de mobilidade momentânea. Então, essa necessidade específica, ela abrange tudo isso. Mas que, de modo geral, favoreçam o processo ensino e aprendizagem de todos os escolares. Foi o que nós conversamos, né? O desenho universal, ele não favorece só a criança especial. Não. Ele vai favorecer a todo mundo. Vamos lá, gente, os nossos joguinhos, famosos joguinhos estruturados. Quem é que não gosta de jogar um joguinho estruturado? Quem que vai gostar de fazer um pareamento? Tem jogos que eu jogo, que eu gosto de jogar. Tem jogos que, lá em casa uma vez, eu estava fazendo um planejamento, eu estava com vários jogos, né, em cima da mesa, e aí meu filho chegou com uma turma de amigos. Gente, foi uma festa. Os meninos, assim, adoraram. E uma das meninas verificou que ela tinha possibilidade até de ser dislexa, que ela não conseguia fazer uma determinada atividade. E a gente viu que a dificuldade dela era além do não conhecimento dos jogos, né? E ela falou: tia, será que eu sou dislexa? Será que eu tenho algum problema? Eu falei: filha, faz uma avaliaçãozinha, né? Pra gente ver. Mas ela falou: tia, eu sempre tive muitas dificuldades. Então, assim, nesse processo de brincar, de interagir com jogos, pode ser para a turma toda. Então, o desenho universal, ele propõe isso, que a gente possa trabalhar um jogo, uma atividade, que o objetivo é atingir um, mas que atinja também os outros. Então, o objetivo é que o aluno alcance um nível máximo de eficiência de maneira flexível e adaptável. As múltiplas formas de aprendizagem, visando ao seu desenvolvimento ativo no conteúdo curricular
e a uma maior interação do aluno com o meio educacional. Então, gente, é a máxima do desenho universal. Então, essa proposta aí de adequação, flexibilização e adaptação, o caminho dela é o DUA, que é o desenho universal do aprendizado. Que a gente construa aí um sistema educacional, mesmo que a gente pense ser utópico, né? Que um dia a gente consiga ter esse movimento dentro das escolas. Eu costumo dizer, tem algumas pessoas que são muito pessimistas na questão da educação especial, e eu falo que eu não sou, eu acredito muito na educação especial, porque eu estou muito tempo na educação especial e vi muita coisa acontecer, gente, muita coisa acontecer. Então, eu acredito que se a gente analisar aí a educação especial lá da década de 80, lá do processo de transformação aí, da passagem, né, da educação que era uma educação de segregação para uma educação especial de integração e agora de inclusão, a gente vai ver, sim, um processo de transformação muito grande. Então, eu acredito muito na educação especial. Até porque hoje a gente está vendo na mídia, a gente está vendo na internet, a gente está vendo aí na nossa vida, que é muito legal. Eu guardo uma coisa que o Betinho falou lá atrás, na década de 80 também, sobre a questão do HIV, que as pessoas tinham muito medo quando surgiu, né, o HIV, quando surgiu a AIDS, todo mundo tinha muito medo. E o Betinho falou uma coisa muito interessante, eu nunca mais esqueci o que ele falou. Ele falou: no dia que o seu vizinho for um aidético, a cura da AIDS vai estar bem próximo. Ou seja, gente, a convivência nos faz compreender as dificuldades do outro. Então, é isso que a gente pensa na educação especial. A partir do momento que eu tenho contato com o outro, né, com a dificuldade do outro, eu vou compreender qual é o meu papel nessa sociedade, de facilitador, né, para o outro. Então, quando a gente vê aí alguns síndromes de Down se formando na universidade, ou seja, se ela se formou na universidade, o nosso processo de educação especial, que perpassa por todos os níveis da educação, opa, tá funcionando, né? Se eu vejo um síndrome de Down com medalhas esportivas, quando eu vejo uma Paraolimpíada, opa, o processo de inclusão está acontecendo, o processo de adequação, o processo de flexibilização, de adaptação está acontecendo. Então, a gente não está num mundo mágico de Oz, a gente está numa realidade que está sendo transformada. E nós somos parte dessa transformação, nós somos os agentes transformadores de todo esse processo. E a gente vai ter que se entender dentro desse processo, né? E solidificar esse nosso pensamento aí, que é o pensamento do desenho universal, que é o pensamento de uma qualidade de educação para todos, de o recebimento da diferença, e você aprende, assim, muito com essas questões. Então, eu deixo hoje aqui para vocês esses pensamentos aí, essa linha aí de estudo aí, tanto da adequação, flexibilização e adaptação, e a gente volta na próxima aula com um tema também, que será um tema ligado ao nosso curso, mas será um tema surpresa aí para vocês também, tá bom? As nossas aulas ao vivo a gente vai deixar para temas que venham, né, recorrer aí da necessidade do desenvolvimento do curso, assim como da sociedade. De repente acontece alguma coisa e a gente vem e traz essa ideia aí da aula ao vivo, tá ok? Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui então, e até a próxima aula ao vivo, tá ok? Vamos encerrar aqui a transmissão.